Nós vamos falar um pouquinho sobre um momento específico da vida de Jesus, que foi o momento em que ele esteve no Getsemane, pouco antes de ser preso. Eu quero meditar com você especialmente neste episódio da vida de Jesus. É interessante que, como o nosso tema aqui é Jesus do Getsemane, nós temos aqui um paralelo entre dois jardins. Lá no princípio nós tivemos o Éden, o mundo foi mergulhado no desastre do pecado, o pecado entrou. Séculos depois, em outro jardim do Getsemane, a vitória final foi garantida através do que Jesus fez por nós. Então, em um jardim houve a queda, no outro jardim houve a restauração. Agora, vamos entender um pouquinho aqui por que Jesus teve que vir aqui neste mundo. Nesse período da Semana Santa é muito comum na TV passarem os filmes sobre Jesus. Estamos assistindo aqui o filme de Jesus mais cedo também. Uma vez alguém me perguntou assim: por que ele se deixou levar para a cruz? Por que ele não resistiu? Por que ele não se livrou? Alguém perguntou isso uma vez. Ele não tinha poder? Por que ele foi tão passivo diante daquela situação? As pessoas mentindo, abusando dele. Por que ele não reagiu? Isso faz parte da sua missão, o que tem a ver com a sua missão. Então vamos entender basicamente qual foi essa missão de Jesus. Quando houve o pecado aqui nesta terra, desde Adão, todos pecaram. E é isso que a Bíblia fala. O pecado entrou por um só homem. Depois desse homem, o pecado passou a todos os homens, todas as pessoas. E, no caso, quer você queira ou não, todos nós somos pecadores. Mas pode ser, né, que de repente tem alguém que nunca pecou, levanta a mão aí. Se levantar, você ia pecar, né? Mas o fato é que todos nós somos pecadores. Isso foi ocasionado lá no princípio. O primeiro pecado que entrou lá no Éden. E a questão agora é a seguinte: o fato de ter entrado no pecado, e com o pecado, todos nós estávamos condenados à morte eterna. Era esse o destino da humanidade. Agora, obviamente que nós não queremos morrer. Alguém aqui que gostaria de morrer para sempre? Eu creio que não. Nós não queremos morrer. Mas violamos a lei. Agora é necessário haver essa punição, essa condenação. E esse foi o grande dilema. Então percebeu-se que havia uma maneira de fazer com que a punição fosse cumprida e o ser humano fosse restaurado. Só uma maneira. E isso é chamado de plano da salvação, ou plano da redenção. Havia uma maneira. E essa maneira diz o seguinte: a divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, lá no céu, se reuniu. E ali foi acordado que um membro da divindade viria aqui a este mundo, tomaria a forma humana. E quando ele viesse aqui neste mundo, em forma humana, ele deveria fazer duas coisas, basicamente. Primeira coisa, ele tinha que viver toda uma vida aqui sem pecado. Não podia pecar nem pensamento. Bastava um pecado para que a missão fosse por água abaixo. Agora veja, quando Jesus assume a forma humana e vem a este mundo, ele não se disfarçou de Deus. Tem gente que pensa que ele apenas se disfarçou, mas no fundo ele não era, de ser humano. Tem gente que acha que ele apenas se disfarçou. Ele era 100% humano. Sentia fome, cansaço, tinha que andar. Mas pastor, mas ele não era Deus? Sim. E como é que a gente entende isso? Não se entende, simplesmente assim. Esse é o mistério da piedade. Não tem como entender essa junção divina-humana. O que nós podemos afirmar é que ele era 100% Deus, mas se tornou 100% homem. E na condição humana ele não podia pecar. A Bíblia fala que ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Tudo aquilo que constitui tentação, ou constituía tentação para ele, ele foi tentado. Mas ele não pecou. Agora, essa era a primeira parte da missão. Já imaginou você viver toda uma vida sendo tentado realmente? Porque se comparar as tentações de Cristo e a tentação de Adão, não é nem comparação, né? A de Adão era relacionada a um fruto, não comer um fruto. Lembrando que eles estavam no paraíso, cercado do que havia de melhor. Um único teste, fácil.
Jesus veio numa época onde a humanidade está grandemente degradada pelo pecado, e ele é tentado de várias formas durante 33 anos. Essa era a primeira parte da missão. Por que tinha que ser dessa forma? Porque ao Jesus viver uma vida sem pecado, ele tinha que fazer algo que nós deixamos de fazer no princípio. No princípio, o ser humano deveria viver sem pecado, obedecer a Deus de maneira perfeita, mas deixou de fazê-lo. E Jesus agora vem de onde o homem caiu e tem que fazer essa primeira parte, viver uma vida de perfeita obediência a Deus, sem nenhum pecado. Agora, a segunda parte, obviamente, constitui a morte na cruz, entende? Vida perfeita, morte substitutiva, morte substituta na cruz. Então a primeira parte era essa, irmãos. E é por isso que a gente tem que entender essa dimensão da missão de Jesus para entender o que aconteceu sempre. Essa era a missão. Pecou, acabou. E será que havia um outro plano, um plano B de redenção? O que vocês acham? Se Jesus falhasse, haveria um plano B? O que vocês acham? Sim ou não? Não havia plano B. Era só um plano. E se esse plano falhasse, acabou. Então, tudo estava em jogo ali hoje. E o momento mais difícil de toda a história não foi o momento que Jesus estava sendo pregado. O momento mais difícil para Jesus foi no Getsemane. E nós vamos agora acompanhar um pouco desse episódio específico da vida de Jesus. Esse episódio do Getsemane está nas suas referências, Mateus, Marcos, Lucas. Essas passagens tratam desse episódio. Quando você lê as três referências, você percebe detalhes que um evangelho conta e o outro não conta. Então, juntando os três, a gente vai fazer uma abordagem juntando as três informações, tá? Os três relatos. Vamos lá. Esse aqui é o jardim do Getsemane hoje. Então, as pessoas que têm a oportunidade, que vão passear lá pela terra de Israel, podem passar lá no jardim do Getsemane. E geralmente, quando as pessoas vão até as terras bíblicas, elas geralmente se emocionam de estarem ali nas terras bíblicas. E pensar, Jesus esteve aqui. E tem pessoas que têm, digamos assim, uma grande experiência quando vão às terras bíblicas. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Você não precisa ir até a terra de Israel hoje e passar por esses lugares para ter uma experiência com Jesus ou saber que Ele está presente. Na verdade, Ele está aqui, meus irmãos. Sua presença está aqui entre nós através do Espírito Santo. Você não precisa ir lá para ter um encontro com Ele. Ele está aqui. Agora, é curioso que o nome Getsemane significa prensa de azeite. E essa aí é uma prensa de azeite, vocês estão vendo, é uma pedra de moinho, onde você colocava ali o azeite e essa pedra, você rolava ela por cima do azeite. Ao esmagar as azeitonas ali, saía ali o azeite. Agora, a questão é a seguinte: o nome é sugestivo. No local chamado prensa de azeite, Jesus ele foi prensado e foi levado à sua maior batalha em relação a esse plano de redenção. Ali realmente ele foi moído. Você vai entender de que maneira. Olha aí, Mateus 26, se você quiser abrir aí para acompanhar. Mateus 26, versículo 36. Como eu disse, vamos ver relatos dos três evangelhos. E a Bíblia diz: em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane. E disse aos discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Esse momento então que ele sai da ceia. E Jesus já estava triste, porque ele sabia exatamente das circunstâncias que o envolviam e do que o aguardava. Ele estava muito triste. E agora ele se retira até o jardim com seus discípulos, lembrando que Judas não estava mais, ele saiu da ceia ali já para entregá-lo. E Jesus sabia o que Judas faria, Jesus sabia o que aconteceria com ele, estava tudo ali. E agora, quando ele se separa ali para orar, ele foi buscar força nos céus. E aí acontece que a história segue. Versículo 37. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou-se a sentir-se tomado de tristeza e angústia. Você já passou por um momento de tristeza e angústia, com certeza.
mas garanto, você jamais passou a angústia e a tristeza que Jesus passou. Na verdade, sua angústia e tristeza são incompreensíveis para nós. Foram além do que nós um dia vamos experimentar. Muita tristeza. E a Bíblia continua, verso 38. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fique aqui e faça o quê? Nesse momento, Jesus gostaria de ver o apoio dos seus amigos, dos discípulos. A alma dele estava profundamente triste. Não era fácil, irmãos. Embora Jesus soubesse o que iria acontecer, não é fácil. Tem gente que pensa que Jesus era um lunático, que foi para coisa assim, como um louco que vai lá e se entrega. Não, não era um lunático. Ele sabia exatamente o que iria acontecer, estava em pleno domínio das suas razões. E você sabe o que ele aguarda, você sabe o que vai acontecer com você. Não é fácil. E Jesus não estava triste. Ele pede aos seus discípulos que acompanhem a oração. Ele queria força nesse momento, força. Sabe, irmãos, a história é o seguinte: e adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, que passe de mim este cálice. Mateus 26, 39. Ele ora. Ele pede que os discípulos possam acompanhá-lo. Ele se afasta um pouco e ora. E a oração dele é esta, irmãos: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. O que representa este cálice? Olha, o cálice na Bíblia, ele pode significar sofrimento, experiência amarga, ira, e há outros significados. Então, quando Jesus fala: Senhor, meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, significaria a experiência amarga que ele teria que enfrentar. E se possível, Senhor, passa de mim. Essa oração que ele faz, aqui no versículo Marcos 14, verso 35. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. Aqui, outro evangelho já traz de uma outra forma. Mas o cálice era toda aquela experiência de sofrimento, de dor, de morte. E a oração dele é muito clara: Senhor, se possível, passa de mim este cálice. Agora, os evangelhos relatam que ele orou, primeira vez, ele volta. E quando ele volta, o que tinha acontecido quando ele volta? Lá com os discípulos estavam dormindo. A alma dele já está profundamente triste, correto? Quando Jesus vai lá com os discípulos, ele esperava encontrar os discípulos orando. E isso teria confortado o seu coração, dando força para ele. Mas ele já estava abatido. Aí ele vai lá, os discípulos estão dormindo. E ele se sente literalmente só. Sabe, irmãos, a única vez que realmente Jesus precisou de nós não estávamos lá para ajudá-lo. Mas todas as vezes você precisa vir estar lá para te ajudar. Mas a única vez que ele pediu: me ajude, os seres humanos não estavam lá para ajudar. Essa é a humanidade. Essa é a humanidade. Então ele volta para a oração e ora a segunda vez. Pede novamente: Senhor, se possível, passe de mim este cálice. E ele volta, de que estão dormindo de novo. Isso se repete 3 vezes. E ele ora novamente. Aí a Bíblia traz esse detalhe em Lucas: de estando em agonia, orava intensamente. Aconteceu que o suor lhe estourou com gotas de sangue caindo sobre ele. Essa é uma condição médica conhecida como hematoidrose ou hematidrose, depende do termo. Mas essa é uma condição rara, onde alguém chega ao ponto de uma angústia tão intensa que seus vasos sanguíneos se rompem e ele começa a suar sangue. Então Jesus passou por essa angústia tão intensa, mas tão intensa, que agora seu suor se transforma em sangue. E ali está Jesus, prostrado ao chão,
com o seu rosto ensanguentado, sozinho a clamar, discípulos dormindo, e todo o universo contemplando aquela cena. Esse foi o momento, irmãos. O momento. E ele ora pela terceira vez: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Em outras palavras, Senhor, se tiver outra maneira que não seja ir até a cruz, não quero ir até a cruz. É compreensível isso. E aí então nós temos essa descrição aqui que diz assim, ó: não é possível compreender a tristeza profunda e a dor que se abateu sobre Jesus quando ele entrou no jardim de Getsemane. Em parte o sofrimento era físico, mas isso era apenas um reflexo visível do sofrimento infinito de Cristo como portador dos pecados do mundo. Nesse momento que Jesus está ali clamando em angústia, os pecados do mundo todo estavam sobre ele. Não tem como a gente entender isso, nunca entenderemos isso claramente. Essa dor que ele experimentou, nunca compreenderemos, porque é só ser o portador dos pecados do mundo todo. Nunca entenderemos. Mas essa angústia o levou a clamar: Senhor, se possível, passa de mim. Se possível, Senhor, que eu não morra, me mostra, porque está difícil. Então nós temos aqui o Evangelho de Lucas, que nos traz um detalhe que os outros evangelhos não trazem. Lucas 22, versículo 43. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Esse anjo nós sabemos que é Gabriel. Então veja, naquele momento de angústia, de intensidade, de dor, aparece esse anjo do céu, que vem pela ordem de Deus, Gabriel, e vem falar com Jesus, e vem confortá-lo. Agora, esse anjo ele traz uma mensagem específica do céu. Esse anjo vem em resposta à oração de Jesus. A oração de Jesus tem duas partes. Primeiro, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Essa é a primeira parte da oração dele. E o anjo vem em resposta a essa oração. E o anjo Gabriel vem com a seguinte mensagem. Vou colocar aqui em minhas palavras: Senhor, é possível passar o cálice. Essa é a mensagem do anjo: é possível. Se o Senhor quiser parar agora aqui, o Senhor para. O Senhor desiste, não precisa seguir até a cruz. O Senhor para aqui, a gente volta para o céu. É possível. O Senhor não morre, voltamos para o céu, só que ele se perde. Não há um plano B. Mas se o Senhor quiser desistir, é possível. Essa era a mensagem. Ao mesmo tempo, o anjo Gabriel traz a mensagem do céu dizendo: todo o céu está na expectativa para que o Senhor não desista. Se você estivesse no lugar de Jesus, você teria desistido ou avançado? Agora lembre-se, as pessoas pelas quais você está sofrendo e vai morrer, muitas delas são pessoas que não vão dar a mínima para você. Você morreria por essas pessoas? Queriam zombar de você? Era esse o quadro que estava diante de Jesus ali. Ali era o momento onde ele pede: Senhor, se possível, passa. E é possível. Só que a implicação disso era a perdição, a morte eterna de todos nós. Porque, repito, não havia um plano B, era só esse plano. Só que a segunda parte da oração dele, ela envolve algo que nós chamamos a crise da submissão. Se você nunca enfrentou a crise da submissão, tenha certeza, você enfrentará em algum momento. A crise da submissão é quando você é levado a tomar uma decisão em favor de Deus. Só que essa decisão, ela vai te custar um alto preço muitas vezes. E você vai ter que fazer uma escolha. A crise da submissão aconteceu aí para Jesus, nesse ato. Onde você sabe o que tem que fazer, sabe o que é o certo, mas há outras coisas na balança que você coloca ali e você
Será que é isso? Será que eu... E você vai ter que fazer uma escolha. E a crise da submissão de Jesus estava ali. Ontem o pastor falou aqui sobre o passarinho, lembra? Os que estiveram aqui ontem. O pássaro na mão, né? A decisão estava nas suas mãos. A decisão estava nas mãos de Jesus. Agora, no meio dessa crise, Jesus olhando, e ele sabia que haveria pessoas que não iriam aceitar, que não iriam valorizar o que ele estava fazendo ali, queriam zombar dele, queriam virar as costas. Ele sabia disso. E ele sabia tudo que estava envolvido ali. E em meio a esse cenário de crise, ele faz a escolha dele. Repito, não foi nada fácil, mas... E ele então, Marcos capítulo 14, verso 36 diz, é a segunda parte da oração dele: porém, não seja o que eu quero, sim o que tu queres. Eu não quero morrer, mas não é o que eu quero fazer o que o Senhor quer. Pergunta aos irmãos e amigos: Deus Pai queria que o Filho fosse até o final, sim ou não? Sim, irmãos. Era esse o plano, traçado desde o princípio. Agora, o Pai ficou à vontade, ficou contente com... Não, óbvio que não. Mas era necessário, era o plano que o próprio Deus estabeleceu. Não havia outro plano. Se um dia Deus quisesse ter-nos conosco novamente, na eternidade, era esse o plano. Tinha outro. Se esse plano não fosse executado, completado, o final da história seria morte. Agora, um detalhe importante que eu nem mencionei aqui para vocês. Vamos aqui conjecturar. Vamos conjecturar. E se por acaso, em algum momento da vida de Jesus, ele tivesse pecado? Vamos conjecturar. Em algum momento ele, sei lá, perdeu o controle. A gente até que fala, quando ele foi expulsou o pessoal do templo, ele não perdeu o controle? Não, no momento algum, ele estava em pleno controle. E também a cena não é como os filmes retratam, ele chegou já metendo o pé em tudo, não foi assim a história. Ele estava em pleno controle. Mas suponhamos que ele tivesse em algum momento vacilado, e até pensado que não devia, falado algo, feito algo que não devia. Como seria a história? O que nós sabemos pela revelação bíblica é o seguinte: se Jesus tivesse pecado, ele estava em condição humana, e se ele houvesse pecado, se tornaria um pecador como nós. E quando a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, isso envolvia também Jesus. E a moral da história é a seguinte, queridos: se Jesus tivesse pecado uma só vez, ele receberia a mesma sorte que nós, a morte eterna. E não teria direito à ressurreição. Ou seja, nós iríamos morrer e ele morreria junto conosco para sempre. Agora, claro, você pode perguntar, mas pastor, mas como é que ele morreria sendo Deus? Não sei. Não sei. A única coisa que eu sei é que pela legislação universal de Deus, era assim que tinha que ser. Morrer, pecou, morre. E se ele era o substituto falha, acabou. E ele agora não teria direito a ressuscitar, não teria direito a ser reintegrado ao céu e receberia a mesma sorte que nós, e esse mundo aqui em algum momento deixaria de existir e acabou a história humana. Ou seja, ele correu o risco de nunca mais voltar à eternidade. Ele correu o risco de deixar de existir por amor de você e de mim. O que estava envolvido ali, irmãos? A própria existência dele. Não era um simples momento de dor, era a sua própria existência. E ele colocou tudo isso em risco quando decidiu pisar aqui neste planeta, porque ele sabia que podia dar errado. Portanto, quando você chega aqui no Getsemane, há uma carga muito grande sobre os ombros dele. Mas ele ora: Senhor, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E se o Senhor quer que eu vá até o final, eu vou até o final. Essa é a crise da submissão. Há pessoas aqui nesta noite que talvez estejam passando pela sua crise da submissão. São coisas que você entende que é o certo,
e que você tem que fazer, mas a tua natureza quer outra coisa. Vou dar um exemplo bem simples aqui. Deus, Ele quer que pessoas aqui se decidam e se entreguem a Ele. E tomem uma decisão de seguir a Jesus a partir daqui, serem batizados. A pessoa entende, sabe que é esse o caminho, mas há outras coisas que competem, a pessoa não consegue fazer uma escolha por Deus. Talvez esta seja a sua crise da submissão. Mas se eu fizer isso, pessoas vão deixar de falar comigo com um preço. Mas se eu tomar essa decisão, minha família ficará contra eu. É um preço a ser pago. Existe um preço a ser pago, irmãos. Jesus pagou dele. Agora, eu tenho certeza que o preço que você tem que pagar em relação ao que Cristo pagou não é nada. Mesmo assim, há pessoas que, diante da crise da submissão da sua vida, preferem fazer aquilo que eles querem. Não é exatamente isso que eu quero. Mas, irmãos, a oração mais sábia que nós podemos fazer é: Senhor, não seja como eu quero, seja como tu queres. Porque o que Deus quer para nós, muitas vezes não é o que nós queremos. Nós queremos outras coisas. Mas quando nós nos colocamos nas mãos de Deus e dizemos: Senhor, faça-se a tua vontade, a minha vontade que seja eliminada, faça-se a tua vontade. Quando nós fazemos isso, irmãos, aí nós conseguimos vencer na crise da submissão. Eu quero falar para você aqui brevemente de um senhor. Na verdade, havia um garoto que ele tinha muita vergonha do pai dele. Muita vergonha. O pai dele era um cadeirante. E esse garoto, ele fazia questão que o pai nunca estivesse presente, por exemplo, na escola, em encontros, reuniões de pais. O garoto tinha vergonha de que as pessoas soubessem que aquele homem cadeirante era o seu pai. Então, os colegas nunca tinham visto o pai dele, porque ele não queria apresentar. Aconteceu que um dia esse garoto faltou à escola e havia ali um trabalho em grupo valendo nota. E aí, naquele tempo não havia internet, WhatsApp, essas coisas. Os colegas se informaram e descobriram onde o garoto morava. Olha, vamos lá na casa dele, senão ele vai perder essa nota. E aí, esses garotos, os 3 garotos foram até a casa desse rapaz. E aí, quem recebeu eles ali foi o pai e a mãe. Falaram ali com os garotos, e eles disseram o que aconteceu na escola, etc. E aí, queridos, mandaram chamar o garoto. E aí a mãe falou: olha, os colegas estão aí. Quando falaram que os colegas estavam lá, ele ficou assim assustado. Ele pensou: puxa vida, agora eles vão ver meu pai. E ele tinha muita vergonha do pai se ele estava naquela condição. E aí o garoto ficou altamente envergonhado. Mas o garoto já estava ali, os colegas. Ele foi lá. E aí, conversa vai, conversa vem. O pai, ele não apenas era cadeirante, mas ele tinha também algumas marcas pelo corpo, algumas cicatrizes de queimadura. No rosto, nos braços, nas mãos, ele tinha a pele queimada. Marcas de queimaduras. E era cadeirante. E aí, na conversa ali, um dos garotos fez uma pergunta fatal. Um dos garotos perguntou para o pai: por que o senhor é cadeirante? O senhor nasceu assim ou aconteceu alguma coisa? E aí o outro perguntou outra situação: e essas marcas são do quê? Na casa, nunca o pai tinha tocado nesse assunto. É um assunto evitado. E de repente agora esses colegas perguntam. E aí o pai olhou para a esposa, e ele entendeu que talvez era hora de falar sobre aquilo. E o pai se voltou para o filho e disse: filho, eu nunca comentei com você sobre isso aqui, nunca falei nada sobre isso, porque eu não queria que você tivesse nenhum sentimento de culpa, mas acho que talvez seja hora de falar para você. E aí o pai conta uma história para o filho e para os garotos que estavam ali. Quando esse garoto estava recém-nascido,
Esse casal foi para um passeio em um hotel fazenda. Eles levaram então uma babá para ficar com a criança. E a criança, o casal foi dar uma volta na praia. E a uma certa distância lá do hotel, o pai viu que havia fumaça saindo em direção ao hotel. E ele já imediatamente correu em direção ao hotel. De fato, o hotel estava em chamas. O hotel havia pegado fogo. E na hora ali do pânico, a babá saiu e deixou a criança para trás. A criança ficou lá no berço. E quando o pai ali soube que a criança ainda estava lá, ele não pensou duas vezes. Ele entrou, mas só que daí algumas pessoas o seguraram, porque o outro estava totalmente em chamas. Mas ele se desvencilhou ali de quem tentou agarrar e ele entrou no meio das chamas. E foi buscar o filho dele, lá no berço. Ele conseguiu agarrar a criança, saiu o mais rápido que pôde. E, por infelicidade, quando ele estava a um passo da porta para fora, uma viga se rompeu e caiu sobre ele. Tiraram a criança das mãos dele, o removeram dali, e devido a toda essa situação, ele se queimou gravemente por todo o corpo e ficou paralítico. E ele disse para o filho dele naquele encontro, ele disse: filho, eu nunca falei isso para você, eu não queria que você achasse que era por sua culpa que eu me encontro nessa condição. Mas eu quero que você saiba de uma coisa: essas marcas que eu tenho pelo corpo representam o amor que eu tenho por você. Aquele garoto ficou tão impactado, porque ele tinha muita vergonha do pai dele. Mas ele foi tão impactado com a história do amor do pai por ele, que algo mudou dentro dele de tal forma, que agora ele não tinha mais vergonha do pai dele. Pelo contrário, ele tinha tanto orgulho do pai dele que fazia questão de falar para todos: meu pai é um herói. Meu pai é um herói. O verdadeiro herói. Sabe, irmãos, essa é uma pálida história que nos lembra um pouco a grande história que Jesus fez por nós. Quando você olha para Cristo e você consegue vislumbrar o que Ele fez por você, o alto risco que ele entrou no meio das chamas para te salvar, para me salvar. Essas marcas que Ele recebeu ficarão para sempre, por toda a eternidade, não serão removidas. E essas marcas que Ele carrega no corpo e carregará para sempre representam as marcas do amor dele por você. Se o amor de Jesus não é capaz de impressionar o coração, nada mais o será. Se o amor de Jesus não é forte o suficiente para te levar a uma entrega, a uma decisão, nada mais o fará. Nesta noite, Jesus está chamando você e a mim para tomarmos uma decisão de aceitar o seu grande amor por nós, o seu sacrifício por nós. Você pode ser indiferente, você pode virar as costas, é uma escolha. Mas se você entende minimamente o que aconteceu ali, naquele jardim, naquela cruz, não há dúvidas do que temos que fazer nesta noite, e é entregar nossa vida completamente nas mãos desse Cristo. Nesse momento nós queremos fazer uma oração, mas se você nessa noite compreendeu que Jesus tem um plano especial para a sua vida, e você entende que o seu amor na cruz do Calvário foi expresso por você de uma forma tão intensa, tão angustiante, e que a decisão dele foi feita por você, por te amar. E você nessa noite gostaria de responder esse amor, dizendo: Senhor, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Eu gostaria de convidar você. São 3 convites aqui. Primeiro convite: você que nunca foi batizado, você que gostaria de um dia tomar essa decisão de ser batizado e gostaria de se preparar para isso, um convite para você. Você que até foi batizado, mas não da forma bíblica, correta, e precisa passar pela experiência do batismo por imersão nas águas, um convite para você também. Terceiro grupo: pessoas que foram batizadas por imersão e por alguma razão se afastaram dos caminhos de Deus, mas que gostariam de retornar.
a Jesus. O convite também é para você. Se você está em um desses três grupos, aqueles que nunca foram batizados, ou foram batizados de forma não bíblica, ou que se batizaram e se afastaram, gostaria de convidar você nesta noite para vir aqui à frente, que eu quero fazer uma oração com você. E eu gostaria que você viesse sem medo, sem ressentimento, sem nenhum tipo de impedimento. Satanás é o único que tem interesse que você fique onde está e que você não se decida por Jesus. Mas você aqui entende que Jesus pagou um alto preço por você. Você quer responder nessa noite dizendo: Senhor, estou aqui. Saia do seu lugar onde você está e venha até aqui à frente. Eu quero orar por você, em nome de Jesus. Pode sair onde você está. Pode vir, tem muito espaço aqui. Pode vir. Vamos fazer uma oração com você nessa noite. Pode vir, sem medo. Sem medo. Há muito espaço aqui na frente. Eu quero nessa oração colocar a vida de vocês nas mãos de Jesus. Na verdade, que a pastora Eva estiver fazendo essa oração. Mas tem muito lugar aqui. Se alguém entre nós aqui, pode vir. A gente espera você. Amém? Eu sei que a gente pode dar um tipo de medo, de receio, mas não algo temer. Se vamos para Jesus, não algo temer. Algo temer é ficar sem Ele. Pode vir, nós aguardamos. Será feita uma oração especial. Nosso pastor, graças a Deus, está aqui. Já está melhor. E o pastor vai quer orar por você aqui nessa noite. Mais alguém que gostaria de vir? Louvado seja Deus por cada decisão nessa noite. Querida igreja, boa noite. Muito obrigado pelas orações. Daqui a pouco eu explico para vocês o que aconteceu. Mas que bom olhar para cada um de vocês e ver uma decisão sincera de estar pertinho de Jesus. Junto com a igreja, eu quero orar para vocês. Sempre erguer as mãos sobre a vida desses filhos e filhas de Deus. Querido Pai Celestial, aqui estão, Senhor, teus filhos amados. E essa noite, Senhor, após ouvir a tua palavra, eles tomaram a decisão de vir aqui à frente, declarando que te amam e que querem, Senhor, preparar o coração e a vida para descer as águas batismais, começando uma nova vida com Cristo Jesus. Sabe, Senhor, todos aqui temos as nossas lutas profundas. E sabemos, Senhor, que em tuas mãos somos mais que vencedores. Por isso, Senhor, que nós erguemos as nossas mãos para colocar cada um desses teus filhos, dessas tuas filhas, em teus braços de amor, para que o Senhor cuide deles, transforme-os, restaure-os e guie cada um deles no caminho das mansões celestiais. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Deus abençoe vocês.